Tá rolando as Olimpíadas de 2024 e no futebol tivemos verdadeiros craques participando dos jogos, e nesse vídeo o ano de Copa vai te mostrar quem foram os melhores jogadores que já jogaram uma Olimpíada e você não sabia. Começando lá em 1984, pois eu queria destacar que na semifinal tivemos um Brasil e Itália com dois jogadores que seriam protagonistas de final de Copa do Mundo 10 anos depois. Do nosso lado tínhamos o nosso capitão Dunga, que fez uma atuação de gala naquela final, sendo considerado por Noto como o melhor jogador de linha daquele jogo, e posteriormente, como muitos lembram, ele foi o treinador do Brasil na Copa do Mundo de 2010 e depois da Copa do Mundo de 2014 chegou a assumir também, só que ele não teve bons jogos, sendo eliminado de forma vexatória da Copa América de 2015 e de 2016. E do lado da Itália, os caras tinham o Franco Baresi, que foi o capitão da sua seleção naquela Copa e é tratado como um dos melhores zagueiros de todos os tempos. Voltando nas Olimpíadas, o Brasil venceu os italianos na prorrogação, mas na final ficamos com a prata depois da derrota por 2-0 contra a França. E nos Jogos Olímpicos de 1988, o Brasil via pela primeira vez uma dupla de ataque que marcaria a história da seleção brasileira, que eram Bebeto e Romário. Ali foi o começo da parceria que seria protagonistas do Tetra em 1994, e o Romário ainda foi artilheiro do torneio metendo 7 gols. Essa seleção também já contava com o goleiro Tafarel, outro destaque do time de 94 e um dos maiores goleiros da história da seleção brasileira. Também muito lembrado por ser um grande pegador de pênaltis, como aconteceu por exemplo na semifinal da Copa de 1998 contra a Holanda. Também tinha mais um tetracampeão que era o Mazinho, que inclusive é pai do Thiago Alcântara, que defendeu a seleção da Espanha, e do Rafinha, que foi medalha de ouro com o Brasil em 2016. E também tínhamos o próprio craque Neto, que hoje muitos o conhecem como comentarista há anos. E essa seleção estrelada fez uma boa campanha. Eliminamos a Argentina nas quartas de finais e a Alemanha Ocidental nas semis. Só que perdemos a medalha de ouro mais uma vez, agora para a União Soviética na prorrogação por 2-1. Na Olimpíada de 92 em Barcelona ficamos de fora, mas eu queria destacar que a seleção que foi medalha de ouro, que era a Espanha, tinha dois caras curiosos. Um era o Pepe Guardiola, que depois foi multicampeão não só como jogador, mas como treinador do Barcelona, e muitos lembram dele por conquistar 6 títulos em um só ano, além de dominar a Premier League desde que chegou no Manchester City. E também tinha o homem que treinou o último Barcelona campeão da Champions League em 2015, o Luiz Henrique, muito lembrado naquele time histórico do trio MSN, treinou a Espanha na Copa do Mundo de 2022 e agora está no PSG. Em 96 a seleção brasileira voltou com tudo. Primeiro que tínhamos dois titulares da Copa de 94 no elenco, um era o zagueiro Aldair e o outro era o Bebeto em mais uma Olimpíada. Foi até o artilheiro desse torneio marcando 6 gols. Só que assim como foi em 88, essa seleção também tinha a primeira exibição de uma dupla marcante do Brasil, que era o Rivaldo e o Ronaldo Fenômeno. Ronaldo inclusive seria eleito o melhor do mundo pela FIFA esse ano. E ainda tínhamos o Roberto Carlos, que é lembrado como um dos melhores laterais da história. Disputou 3 Copas do Mundo e marcou uma era lá no Real Madrid. O Dida, um dos grandes jogadores do Milan, e também esteve em 3 Copas do Mundo. E essa seleção era treinada pelo Zagallo, considerado o maior técnico da história da seleção brasileira. Possa ser que foi o Brasil mais forte da história das Olimpíadas, porém acabou parando na semifinal contra a Nigéria e se contentou com a medalha de bronze. E a Nigéria foi medalha de ouro nessa Olimpíada derrotando a Argentina, que tinha o Zanetti, que marcou época na Inter de Milão, o Crespo, que foi um grande jogador do Milan e até chegou a treinar o São Paulo, o Diego Simeone, o lendário treinador do Atlético de Madrid, e o Marcelo Gadiardo, outro técnico que ficou marcado na história lá no River Plate. Chegando na Olimpíada do Milênio, a nossa seleção tinha o Luxemburgo no comando e com 2 futuros pentacampeões. O primeiro era o zagueiro Lúcio, que ainda jogou mais 2 Copas do Mundo depois do Penta, e o Ronaldinho Gaúcho, que naquela época ainda estava no Grêmio. Só que o grande craque dessa seleção era o Alex do Cruzeiro, que para muitos é o jogador mais injustiçado do Brasil por não ter tido nenhuma chance de disputar uma Copa do Mundo. E essa seleção foi um fiasco, sendo eliminada para Camarões nas quartas de finais. Camarões esse que já contava com Samuel Eto'o na seleção, ficou muito conhecido lá no Barcelona do Ronaldinho. E a Espanha, que foi medalha de prata e que contava com 2 futuros ídolos do Barcelona. Um era o zagueiro Puyol, que era capitão daquela era de ouro do Barça, jogou 3 Copas do Mundo com a Espanha, inclusive fazendo um gol na semifinal contra a Alemanha em 2010. E o outro era o Xavi, que participou também dessa época de ouro do Barcelona e da Espanha com a parceria do Iniesta, e há pouco tempo atrás era o técnico do próprio Barcelona. Em 2004 a seleção brasileira ficou de fora mais uma vez, só que tinham alguns jogadores bem conhecidos nessa Olimpíada. A Argentina, que foi medalha de ouro, contava com Tevez e Mascherano, que jogariam juntos lá no Corinthians e depois seguiram seus caminhos. O Tevez jogou por City, United e Juventus, enquanto o Mascherano foi um ótimo jogador lá no Barcelona. E inclusive ele está nessas Olimpíadas como treinador da seleção da Argentina Olímpica. Mas voltando para 2004, ainda tinha o D'Alessandro, muito marcado lá no Internacional. A Itália tinha o Chiellini, que foi o capitão da Eurocopa de 2021, além de ser um dos grandes jogadores da história da Juventus. E essa seleção ainda foi medalha de bronze, tendo Pirlo, De Rossi e o Basali, que foram muito importantes
importantes lá no futebol italiano e foram campeões do mundo em 2006. E por um acaso eu descobri que o Cristiano Ronaldo jogou essa Olimpíada. Isso foi uma surpresa muito grande pra mim, porque nenhum site que eu fiz as pesquisas falava que ele participou dos jogos. Eu só fui descobrir por conta de um gol que ele fez contra o Marrocos. E por sinal, Portugal foi uma grande decepção, sendo eliminado na fase de grupos, tomando 4-2 tanto do Iraque quanto da Costa Rica. Nos jogos de 2008 a seleção tá de volta e o principal destaque desse time era o Ronaldinho Gaúcho, já com sua carreira consolidada no Barcelona, mas além dele tinha muitos jogadores conhecidos, como a atual dupla do Fluminense, o Thiago Silva e o Marcelo, a dupla de Diegos que era do Flamengo, o Rafinha, o Pato, Thiago Neves, o Hernanes, Ramírez, Jô e até mesmo o Rafael Sobis. Só que tinha uma seleção muito superior pelo caminho, que era a Argentina. Os caras só levaram o Messi, o Di Maria, o Riquelme, o Agüero, e não foi à toa que o Brasil tomou 3-0 dessa Argentina aí, que logicamente conquistou o ouro. Essa seleção da Argentina era tão forte, com tantos jogadores conhecidos, que eu ainda vou fazer um vídeo sobre eles nesse período de Olimpíadas. E nesses jogos também tivemos Honda pelo Japão e o Tadic pela Sérvia. Em Londres 2012 a seleção chegava com um reforço de peso, que era simplesmente o Neymar, na sua melhor versão da época, que jogava no Santos. Além também do Oscar, do Hulk, o Ganso, que já não tinha mais tanta aquela expectativa por ele, o Danilo e mais uma vez com o Thiago Silva, Marcelo e o Pato. Essa seleção conseguiu chegar na final, mas acabou perdendo para o México por 2-1. E nessa Olimpíada tivemos a volta da Grã-Bretanha no futebol, com o Giggs, que é um dos maiores, ou se não o maior jogador da história do Manchester United, enquanto o Uruguai levou a dupla Luis Suárez e Cavani e foi um fracasso, inclusive sendo eliminado da fase de grupo com nenhum gol dos dois. A Espanha levou o De Gea e o Jordi Alba, Senegal convocou o Mané pro time, o Gabão se classificou e levou o Aubameyang para jogar, e tivemos até mesmo o Salah jogando pelo Egito. Ele até fez um gol contra o Brasil, cara. E agora chegamos na Rio 2016 e o time é muito conhecido ainda por ser o primeiro a conseguir a medalha de ouro para o Brasil, sendo liderada principalmente pelo Neymar, que foi disparado o melhor jogador dessa seleção. E além dele, como muitos ainda lembram, a seleção contava com o Gabriel Jesus e o Gabigol, tinha o Marquinhos, que está até hoje na seleção, o Renato Augusto, o Everton, o Felipe Anderson e muitos outros conhecidos até hoje. E quem a gente derrotou na final foi a Alemanha, que tinha o Goretzka, o Brandt e o Gnabry. Portugal, que tomou a lapada da Alemanha, tinha o Bruno Fernandes no seu time. A Argentina tinha o Caleri como um dos atacantes e a Coreia do Sul tinha levado o Son para participar dos jogos também. Chegando em Tóquio 2020, que foi realizado em 2021, a seleção foi bicampeã olímpica e seu principal destaque foi o Richarlison, que começou fazendo um hat-trick contra a Alemanha. Tinha também o Douglas, o Arana e o Bruno Guimarães, que foram convocados para a última Copa América, além do Gabriel Martinelli, que o Dorival provavelmente tinha esquecido que ele estava lá também. E esse Brasil derrotou uma Espanha muito forte, com 6 jogadores que foram campeões dessa Eurocopa. Tinha o goleiro Unai Simon, o Cucurella, o Pedri do Barça, o Merino, que fez gol contra a Alemanha, o Dani Olmo, crucial no mata-mata, e o Oyarzabal, que fez o gol do título. Além deles ainda tinha o Vadjerro, o Sebadios e o Asensio, que era do Real Madrid. Nessas Olimpíadas tinham outros jogadores conhecidos, como o Kubo e o Mitoma do Japão, o Kessié e o Bailey na Costa do Marfim, o Gignac na França, que chegou a fazer hat-trick também, o Ochoa no México, que até perdeu pra gente nos pênaltis, e a Argentina contava com o Fausto Vera do Atlético Mineiro e 2 futuros campeões do mundo. Um foi um dos mais importantes, que era o McAllister, e o outro, que foi chamado de última hora, era o Thiago Almada do Botafogo, que vai até jogar as Olimpíadas desse ano. E chegamos nessa Olimpíada de 2024 e o principal destaque é o campeão do mundo Julián Álvares no time da Argentina. Ele que foi um dos protagonistas do título e estava na Copa América junto com o Otamendi, que é o capitão dessa seleção olímpica e por muitos anos foi a grande referência na defesa argentina. E como eu já disse, o Almada também está em Paris e é uma das referências desse time, ainda mais com seu ótimo desempenho lá no pré-olímpico. A França resolveu mandar o Lacazette pro time, o grande jogador lá do Lyon e que também teve bons momentos com a camisa do Arsenal. Tem o Mateta, artilheiro do Crystal Palace na última temporada. O Olise, outro destaque do Palace, que até fechou para seu novo reforço do Bayern de Munique na próxima temporada. E também vale a menção ao Cherki, mais um do Lyon, e é tratado como um dos ótimos jogadores da nova geração francesa. A Espanha levou o Baena e o Fermín López, que acabaram de serem campeões da Eurocopa, além também de contar com o Pau Cubarsí do Barcelona e com o Eric Garcia, que participou dessa temporada incrível do Girona na La Liga e já está de volta ao Barcelona. O Marrocos levou o Hakimi, muito bom lateral direito do PSG, e foi
foi um dos destaques da Copa de 2022. O Paraguai contou com o Gatito Fernandes, que teve bons momentos lá no Botafogo e assim ficou tão conhecido por aqui. E a seleção do Guiné levou Naby Keita, que ficou muito famoso por sua transferência de 60 milhões de euros para o Liverpool, mas infelizmente sofreu com algumas lesões e foi decaindo ao longo do tempo. Só um detalhe rápido de alguns treinadores famosos nessas Olimpíadas. O primeiro é Thierry Henry, que foi campeão do mundo em 98 e muitos lembram como o nosso carrasco da Copa de 2006, mas vale lembrar também o quão lendário ele foi no Arsenal e também naquele timaço do Guardiola no Barcelona em 2009. O técnico da Argentina é o Mascherano, um cara que foi um dos grandes zagueiros dessa geração na América Latina, disputou 4 Copas do Mundo, incluindo o vice lá em 2014, além também de ter 2 medalhas de ouro nas Olimpíadas, uma em 2004 e outra em 2008. E para finalizar, o Egito conta com o Rogério Micali, o homem que trouxe a primeira medalha de ouro do futebol brasileiro e tá lá como um dos únicos representantes brasileiros no futebol masculino, já que nossa seleção não se classificou. Mas e aí, qual craque inesperado mais te surpreendeu na lista? Pois pra mim é com certeza o Cristiano Ronaldo, que ainda tô de cara que disputou uma Olimpíada. Espero que tenham gostado do vídeo e fica aqui o convite para acompanhar os próximos que ainda vou sair com essa temática olímpica. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.